Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do perdão dos pecados. E neste mês de julho, que é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, falar do perdão dos pecados é muito oportuno. Vamos primeiro entender o que é o perdão dos pecados. Vejam só, o pecado, ele cria uma desordem, primeiramente em nós. Em que consiste o pecado? Se nós fôssemos descrevê-lo de uma forma mais simples. Nós fomos criados para Deus. Essa é a razão de ser da nossa vida. Esse é o alvo, esse é o objetivo, essa é a finalidade da nossa existência. Nós fomos criados para Deus e esta é a nossa felicidade. Essa é a nossa realização. Não é uma coisa que nos foi acrescentada desde fora, é a própria realidade daquilo que nós somos. Vejam, se eu dissesse, sei lá, que um telefone celular foi feito para fazer ligações telefônicas, eu estaria dizendo uma redundância. A própria natureza daquele aparelho foi feita para isso. Um celular que não faz ligações, ele pode não fazer outras coisas. Pode ser que ele não sirva para acessar a internet, se não é um smartphone. Mas um telefone celular que não serve para fazer ligações, perdeu a natureza de telefone celular e vira outra coisa. Você está dentro da própria coisa. Um microfone que não serve para captar a voz, não é um microfone. Uma lâmpada que não serve para iluminar, já não é uma lâmpada. Um ser humano que acha, que pensa, que não veio para amar e servir a Deus, é um absurdo. E, no entanto, isso é o pecado. O pecado é nós que fomos feitos para amar e servir a Deus, virarmos as costas para Ele e escolhermos as criaturas como finalidade de nossa vida. A primeira coisa que isso significa, isso é a nossa autodestruição. Deus mesmo disse no paraíso: não façam isso, não desobedeçam, não pequem, não sigam o que eu estou dizendo, senão morrereis. E este morrer não é somente uma realidade de um castigo externo infligido por Deus. É como se eu dissesse assim, sei lá, lâmpada, não se desconecte da corrente elétrica, senão você apaga. É da própria natureza da coisa que você, cortando a fonte, se eu dissesse ao rio, não se afaste de sua fonte, senão você seca. Deus está dizendo a Adão e Eva: não se afastem de mim, senão vocês irão perecer. Vejam, a morte é o castigo do pecado, porque ela é a própria realidade de uma consequência lógica e evidente. Deus é a fonte do meu ser, por Ele eu fui criado, para Ele eu existo e eu nego aquilo que é o que me sustenta no ser. Se eu nego deliberadamente o que me sustenta no ser, qual é a consequência disto? É eu cair no não ser, é eu definhar, é eu morrer, é eu me prejudicar. E, no entanto, nós fizemos isso. E a humanidade, voltando as costas para seu Deus, Senhor e Criador, se voltou para as criaturas e preferiu as criaturas ao Criador. Isso é o pecado.
Agora, isto é uma destruição, uma tragédia, uma desgraça que o homem não é capaz de reparar. Então, a primeira coisa que o Evangelho nos coloca é a admiração das pessoas ao verem Jesus perdoar os pecados daquele paralítico e depois, com o milagre de levantar o paralítico, provar que ele tinha perdoado mesmo. As pessoas ficaram admiradas não de Jesus fazer os paralíticos andarem, as pessoas ficaram admiradas, glorificando a Deus por ter dado aos homens o poder de perdoar os pecados. Porque, claro, levantar um paralítico não é nada. Perdoar os pecados não é somente um milagre, é um mistério. Como é possível que seres humanos façam isso? E aqui nós então entendemos. É porque Jesus não é somente uma natureza humana como a nossa. Jesus é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ele, como todos os seres humanos, ele tem um corpo, ele tem uma alma. Mas este corpo e esta alma, esta natureza humana, são a natureza humana de uma pessoa divina. Quando Jesus ama, e ama humanamente com a sua alma humana, este amor não é o amor de uma pessoa humana. Claro, é um ser humano, mas não é uma pessoa humana. Sim, homem igual a nós em tudo, mas quando ele diz eu, este eu é um eu divino, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E, portanto, o amor de Cristo é um amor que tem um valor infinito, porque é o amor de uma pessoa divina. Então, todos os atos de Jesus, os atos de amor de Jesus, são suficientes para redimir a humanidade inteira. Um único ato, um pequeno ato de amor de Jesus já seria suficiente. Jesus não se contentou em fazer um pequeno ato de amor, ele foi, tendo amado os seus, amou-os até o fim e amou de forma extraordinariamente profunda, misteriosa e inenarrável através da cruz. Então, o que é o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós poderíamos aqui dizer que o sangue de Cristo derramado é a materialização, a concretização desse amor infinito. O amor infinito que redimiu nossos pecados porque perdoou nossas ofensas. Nós voltamos as costas para Deus, não somente voltamos as costas para Deus, Deus veio ao nosso encontro nos salvar e nós o matamos. E, no entanto, na cruz, Ele disse constantemente e continuamente: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E nós fomos perdoados, fomos resgatados. A comparação aqui é a comparação de a compra, a aquisição de um escravo. Imagine um escravo, éramos escravos de Satanás, Jesus pagou um preço
palavra precioso vem de grande preço. Preciosíssimo é um preço infinito. Jesus pagou o preço. Nós fomos resgatados, nós escravos que éramos do pecado e da morte, fomos resgatados não por prata, não por ouro, mas pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pelo amor infinito de Cristo. O sangue de Cristo derramado por nós é uma forma bem concreta, material, física, de Jesus mostrar como Ele derramou sua vida por nós, como Ele deu sua vida por nós, como Ele se entregou para perdoar os nossos pecados. Nós, como esses homens e mulheres do Evangelho, devemos então glorificar a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Ou seja, Deus se fez homem para que o homem pudesse ser salvo por atos humanos, divino-humanos. Os atos de Cristo são atos divino-humanos. Atos, em teologia a gente chama de teândricos, divino-humano. Deus nos amou e vem curar essa nossa debilidade, essa miséria do pecado. Meus queridos, voltemo-nos para Jesus. Voltemo-nos para Ele e peçamos confiantemente perdão dos nossos pecados. Aproximemo-nos do santo sacramento da confissão, onde os nossos pecados são lavados pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Pio, Santo Padre Pio de Pietrelcina, chamava a atenção dos padres que atendiam confissões. Cuidado, hein? Cuidado como vocês vão administrar o sangue de Cristo. Não deixem o sangue de Cristo cair no chão. Ou seja, não deem absolvição para quem não vai funcionar. Porque um padre pode dar absolvição e aquilo não valer nada, se você não tem o arrependimento, se você não tem o propósito, se você não está decidido. O poder do Padre, sim, Deus deu esse poder aos homens, dando aos seus sacerdotes ordenados o poder de perdoar os pecados, mas existe uma pessoa que pode impedir de seus pecados serem perdoados, e é você mesmo. O Padre Pio chama a atenção dos sacerdotes, puxa a orelha dos padres e diz assim: cuidado, prestem atenção se a pessoa que você está aplicando o sangue de Cristo está realmente disposta para que esse sangue não seja administrado com falta de zelo, falta de cuidado. Então, cheios desta confiança nesse amor infinito que nos salvou e nos redimiu, o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, cheios de admiração, de ação de graças, mas também de temor e de tremor, nos aproximamos desse altar para oferecer o santo sacrifício no qual fomos redimidos.